Calma, família. Tudo vai ser explicado no Pode Padre. Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Está começando mais um Pode Padre. E hoje a gente tem um convidado muito especial. É o Padre Clodomiro, que vem lá de Buriti dos Lopes, que completou recentemente 25 anos de ordenação sacerdotal. Bem-vindo, Padre. Muito obrigado por sua presença. Olá, Gonçalo. Olá, amigos e amigas que acompanham este podcast. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Que bom. Padre, hoje nós resolvemos falar sobre Pentecostes e a ação do Espírito Santo em nós. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que aconteceu em Pentecostes. O relato de Atos 2, né? O significado daquele momento para o início da igreja. Em primeiro lugar, é preciso que nós entendamos que é o Pentecostes na sua história. Assim como a Páscoa, o Pentecostes tem sua origem no Antigo Testamento. A Páscoa celebra a saída dos hebreus da escravidão do Egito. E o Pentecostes, nós encontramos referência no Antigo Testamento a essa festa, no Deuteronômio, no capítulo 16, também no Levítico, no capítulo 23. E essa festa é celebrada 50 dias depois da Páscoa, no Antigo Testamento. Ela celebra, essencialmente, a entrega das tábuas da lei a Moisés por Deus. Pentecostes é uma palavra grega, que faz referência aos 50 dias, né, depois da Páscoa. Os hebreus, eles contam de outra forma, eles contam 7 semanas. E então o nome hebraico da festa é Shavuot. Shavuot é o plural da palavra semana. Quer dizer, é a festa das semanas. Quando o Lucas, né, que é autor do Evangelho e de Atos dos Apóstolos, quando ele coloca a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, justamente ali em Jerusalém, quando se comemorava a festa de Pentecostes, porque naquele dia se estava comemorando em Israel a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, entrega da lei a Moisés. Lucas está estabelecendo uma relação entre este episódio da vinda do Espírito Santo em Pentecostes e uma antiga profecia do profeta Jeremias, no capítulo 31. Ali, a partir do versículo 31, se diz, né, o profeta, falando em nome de Deus, que Deus haveria de selar com o seu povo uma nova aliança, e nessa nova aliança, a lei, ela não seria mais algo externo às pessoas, não estaria mais escrita numa tábua de pedra, e sim nos corações das pessoas, nos corações. Então, a lei e as pessoas seriam uma só coisa, formariam um só, né? Porque a lei estaria gravada, era no íntimo de cada um. E Lucas, quando narra a vinda do Espírito Santo na festa de Pentecostes, a entrega da lei, ele vê nesse acontecimento a realização da profecia de Jeremias. Essa lei que é escrita nos corações é o Espírito Santo. Então, aquela profecia de Jeremias, na interpretação de Lucas, é uma profecia da vinda do Espírito Santo. E mais ainda, se diz que o Espírito se manifestou primeiramente como um vento, né? Uma manifestação estrepitosa. E o vento, a palavra Espírito, significa exatamente isso: sopro, vento, respiração. E também o relato de Atos diz que o Espírito se manifestou em línguas de fogo. A língua é o elemento da comunicação. O Espírito faz com que todos se compreendam e assim constituam a igreja de vários cantos do mundo, né?
A língua é exatamente ao contrário do que acontece em Babel, quando a humanidade confusão, se esfacela, a confusão. Em Pentecostes há a comunicação e é a expressão da própria igreja. Vejo que as pessoas que estavam escutando os apóstolos, elas diziam, esses homens não são galileus? Mas nós os entendemos na nossa própria língua. Nós que somos partos, medos, elamitas, nós que viemos da Capadócia, do Ponto da Frígia, do Egito, nós que viemos do norte, do sul, do leste, do oeste, do continente e das ilhas. Então é a igreja. A igreja nasce naquele dia. É o batismo da igreja. Padre, muita gente tem dúvidas sobre discernir a ação do Espírito Santo, do agir dele nos dias de hoje, né? O que o senhor tem para falar sobre isso? Como discernir melhor essa ação do Espírito Santo? Porque eu vejo muita gente se atrelando muito à questão do sentimento, né? De ter essa sensibilidade. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco como o Espírito Santo age no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Primeiro, assim, o Espírito, nós o recebemos através do batismo e o recebemos através da igreja. O Espírito é comunicado de uma geração a outra pela imposição das mãos, né? Então, aqueles que receberam o Espírito, por primeiro, o transmitiram. E assim, uma geração foi transmitindo a outra. Então, o Espírito está em nós a partir do momento em que recebemos o batismo e a imposição das mãos. A ação do Espírito, ela se dá em primeiro lugar na vida da própria igreja, na evangelização, nos sacramentos, nos valores de acordo com o Evangelho, né? E na vida de cada um, quando nós nos entendemos como membros dessa igreja. É da essência do ser cristão, ser eclesial. Jesus vai dizer, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Veja que é um plural, vós. Ele não diz assim, tu és a luz do mundo, tu és o sal da terra. É vós. É preciso, esse vós é um plural e esse plural é a igreja. Então nós somos sal da terra e luz do mundo quando nós estamos inseridos na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, da qual recebemos o dom do Espírito. Se tantas vezes não sentimos, do ponto de vista dos sentimentos, essa presença do Espírito, mas o próprio fato da nossa pertença a essa comunidade eclesial, da vivência da fé que recebemos da igreja, da vivência dos sacramentos e dos valores que nós recebemos da igreja, isso é sinal da presença do Espírito Santo na nossa vida. Essa unidade é um dos maiores sinais, né? A unidade é o grande sinal, né? E padre, ali a missão dos apóstolos foi transformada, né? Dali eles saíram para pregar o Evangelho, trazendo para a nossa realidade. A gente lida muito com jovens aqui na paróquia, com a mensagem que a gente pode dar para esses jovens, para a comunidade em geral, mas mais particularmente para os jovens, sobre ter essa coragem de evangelizar, de ser cristão, tanto na igreja quanto fora da igreja. Que não seja só aqui na comunidade, e quando sai da comunidade, vira outra pessoa, né? Eu me lembro aqui das palavras do Papa Bento XVI, talvez na sua primeira vinda ao Brasil. Ele falando aos jovens, no estádio lotado, e ele falava da história daquela pessoa rica, não é, que foi ter com Jesus, perguntar o que fazer para ganhar a vida eterna. E o Papa Bento recordava isso. A grande riqueza do jovem é a sua juventude. É a grande riqueza que o jovem tem. E o jovem deve tornar-se consciente disso. Que a sua juventude é a grande riqueza que possui e para que ela seja utilizada exatamente na divulgação do Evangelho.
todos somos anunciadores do Evangelho. O Evangelho é tarefa da igreja como um todo. Em primeiro lugar, de viver o Evangelho. Porque o primeiro anúncio do Evangelho é a vida de quem crê. Mas também anunciá-lo com a boca. Nós encontramos essa referência muito clara no Evangelho segundo João, quando ele fala de João Batista. Ele diz que João testemunhou e falou e gritou, né? Para dar ênfase de que o Evangelho se testemunha também com a palavra. Em primeiro lugar, com a vida, mas também com a palavra. E, no caso do jovem, com a sua grande riqueza, que é a sua juventude. Eles não tenham medo, né, Padre? E não tenham medo, não tenham medo. Padre, nós temos aqui uma pergunta direta, que é sempre um bate-pronto. Como o nome do podcast é Pode, Padre? Eu queria lhe fazer essa pergunta. Pode, Padre, ser cristão de verdade sem sentir a ação do Espírito Santo? Olha, Gonçalo, se você está falando em sentir do ponto de vista sentimental, é possível sim. Porque cada pessoa traz a marca da sua personalidade. Há pessoas que são mais sensíveis e que são mais sensitivas. Há pessoas que são mais racionais e que vivem bem menos no mundo dos sentimentos, né? Embora todos tenhamos sentimentos. Dificilmente, eu não sei nem se nós vamos encontrar algum indivíduo desprovido de sentimentos, né? Mas é sim possível experimentar a ação do Espírito Santo, mesmo quando, do ponto de vista dos sentimentos, nós não percebemos isso. Porque o Espírito é bem mais do que isso. É uma ação da vontade. Quando os meus sentimentos não me movem, a minha vontade pode me mover. E essa adesão da vontade, essa adesão livre, é o Espírito Santo agindo em mim para que a minha vontade se mova na direção dele. Nós podemos não perceber, né? Mas ele sempre está agindo. Sempre está agindo. Bom, Padre, eu queria, antes de tudo, agradecer a sua presença e eu queria que o senhor fizesse uma reflexão final sobre o papel da igreja, dessa continuidade da igreja com a ação do Espírito Santo. Quem me vê pregando, né, nas celebrações, acho que já intui quando a pregação está chegando ao fim. É exatamente porque o fecho da minha pregação dá-se sempre com a alusão ao Espírito Santo. Exatamente porque a minha intenção é que as minhas palavras não sejam elas a mover verdadeiramente as pessoas, mas é que elas contribuam de algum modo com a ação do Espírito Santo que já trouxe as pessoas até a celebração, até a igreja. Então, assim, o Espírito, entendamos, ele nos precede em tudo. Mesmo quando nós vamos a uma celebração, quando nós vamos a um encontro de formação, a uma reunião, até uma confraternização na nossa comunidade, tudo isso se dá por força do Espírito que nos atrai. Então, é justamente essa ação do Espírito que nós temos que tornar conhecida às outras pessoas. É como no Evangelho segundo João, bem no início, né? O Evangelho segundo João, ele não é o Evangelho que Jesus passa e chama as pessoas. No Evangelho de João, são as pessoas que encontram Jesus e vão chamar as outras. Então, assim, o encontro com Cristo produz isso. No nosso tempo, mais do que no tempo dos primeiros discípulos, porque eles ainda não haviam nem recebido o Espírito Santo naquele momento, né, do primeiro encontro com Jesus. Então, mais do que naquele momento, agora o Espírito está agindo, né? E por isso, então, é que, dando voz ao Espírito dentro de nós somos capazes de grandes atos na nossa vida. É isso.
Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigado. Tá? Obrigado. É isso, pessoal. Acompanhe a gente nas redes sociais. Todo mês a gente vai ter o Pod Padre. Qualquer dúvida, sugestão, pode falar nos comentários, no direct, tá bom? Que a gente está aqui para ouvi-los. Paz e bem.